Era uma vez, nas entranhas de um ser humano, três personagens com uma relação bastante, digamos, complexa. Eles se chamam id, ego e superego. O id sempre está à procura de prazer e não aguenta postergar a satisfação das pulsões. Tem que ser tudo agora. Ele não reconhece a passagem do tempo, é inconsciente, adora puxar o ego para jogar videogame o dia inteiro e comer tudo que há na geladeira. O id não está nem aí para o princípio de realidade, desconhece o bem, o mal e a moralidade. Bem dizer, ele é um reservatório de energia psíquica. Todos os seus processos são ligados ao fator econômico. Ora, que seja vantajoso para ele e nada de sair perdendo. Isso tem a ver com o princípio do prazer. O id é tomado de catexias instintuais em busca de descarga. Por sua vez, o ego tenta ser sensato, ponderar sobre o que o id e o superego falam. Logo voltamos a falar do ego. Para entender seus dilemas, precisamos apresentar o superego. O superego se acha dono da moral, com essa pose de super-herói, dizendo que vai salvar o ego das perdições do id. Ele só consegue baixar um pouco a bola à noite, na hora dos sonhos. O superego é chato e exagerado muitas vezes. Censura e repreende o ego. Copia alguns aspectos de outros superegos da família. Este nome passa de geração para geração. O que o id tem de autêntico e ousado, o superego tem de conservador. O lado positivo é que ele consegue encaixar o ego dentro das regras da sociedade. Agora precisamos voltar a falar do ego, que vive no meio destes dois personagens tão opostos. O ego é aquela parte do id que se modificou pela proximidade e influência do mundo externo. Tenta ser um escudo protetor contra os estímulos externos, desbancando, assim, o princípio de prazer e substituindo pelo princípio de realidade, que promete maior certeza e êxito. Mas não pensem vocês que o ego é somente razão e bom senso. Ele tem que servir a três tirânicos senhores: o id, o superego e o mundo externo, com exigências divergentes. Afinal, o ego, sendo pressionado pelo id, confinado pelo superego e repelido pela realidade, luta para conseguir exercer a incumbência econômica de harmonizar as forças e influências que atuam nele e sobre ele. Quando não pode atendê-las, sente-se ansioso por ter que admitir sua fraqueza. Eis que o id chamou o ego para ir a uma balada, mesmo sabendo que ele estava em uma semana de provas da faculdade de metapsicologia. O point se chama Bora Prazer, e o superego não estava por perto no momento do convite. O ego foi e bebeu todas, e já não sabia mais se era ego ou se era id. No dia seguinte, o superego voltou ríspido, o despertador em pessoa. Poxa, assim não dá, ego. Você está se afastando do ideal de ego que você deseja. Levante-se da cama agora. O ego conseguiu fazer a prova e depois descansou. Ufa! Mais tarde no divã, o ego relatou seus dilemas para o terapeuta. E, em meio à associação livre, deu-se conta que não foi tão ruim ter ouvido o id um pouco. Percebeu que conseguiu dar atenção aos dois, de alguma forma. Deu-se conta que o próprio ideal de ego tinha algo de irreal e, por isso, precisava abrir margens. A vida é isso. Não virar as costas nem para o id e nem para o superego, e nem para o princípio de realidade, mas sim negociar com todos eles.